Queridos, abra a palavra de Deus comigo no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11, diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Senhor, eis aqui a tua palavra que é viva, a tua palavra, Senhor, que é eficaz sobre as nossas vidas. Senhor, que nós possamos receber a tua palavra, Senhor, como uma terra boa, Pai. Uma terra boa, Senhor, para que a semente da tua palavra caia, Senhor, e possa germinar, e possa, Senhor, florescer, e possa, Senhor, frutificar através das nossas vidas. Livra-nos, Senhor, de toda distração, que todo espírito maligno que vem nos trazendo cansaço, sono, distração, tristeza, caia por terra agora em nome de Jesus. E que nós tenhamos os olhos abertos e os ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para ensinar, Senhor, os nossos corações. Em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, como porta-voz, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse versículo de Jeremias, no capítulo 29, é um versículo muito conhecido, né? Em que o Senhor diz que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Por isso que o tema da mensagem nesta manhã é uma esperança e um futuro. Uma esperança e um futuro Deus tem para mim e Deus tem para você. Amém? Nós estamos caminhando no ano da provisão. A palavra profética que foi lançada pelo pastor Bruno, nosso pastor presidente lá da SOS Jesus Sede, para o ano de 2026, é que é o ano da provisão do Senhor nas nossas vidas. E o Espírito Santo colocou muito fortemente esse tema sobre provisão no meu coração há umas semanas. E é tão interessante como o Espírito Santo trabalha, né? Porque o presbítero Douglas abriu o culto aqui com uma passagem no Salmo 124 que diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que fez os céus e a terra é o nosso socorro, que nos socorre em todos os nossos momentos de necessidade. Então tem tudo a ver com provisão. E os louvores que nós cantamos também, né? Que existe um novo dia que nós recebemos e que nesse novo dia está o Senhor. E que Jeová Jireh é o quê? É o Deus provedor. Então realmente é o Espírito Santo de Deus que quer comunicar a mim e a você que Ele é a nossa provisão para nos dar uma esperança e um futuro. Nosso Deus é um Deus que é Pai e que cuida das nossas necessidades diárias, as pequenas e as grandes. Todos os dias Ele deseja se revelar a mim e a você como Deus provedor, para nos dar uma esperança e um futuro. Amém? E para isso eu quero compartilhar uma passagem que está lá em 2 Reis. A gente vai ver um personagem bíblico que vai nos dizer como o Senhor é o nosso Deus provedor. 2 Reis, capítulo 4. É uma história também conhecida, mas a gente vai ver versículo a versículo e a gente vai entender o que o Senhor Deus deixou para nós nesta mensagem,
absorva dessa história. Então, 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1 até o 7, diz assim, certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Ou vivam do resto, como tem em algumas versões, né? Então a gente vê aqui a história de uma viúva. E aqui fala que ela era uma viúva de um dos discípulos dos profetas. Então, olha que interessante a gente saber o contexto histórico da época, né? Não está aqui escrito nesse texto, mas segundo Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, ele diz que essa viúva, ela era esposa de Obadias. E Obadias, na época do rei Acabe, ele tinha escondido alguns profetas de Deus em cavernas. Ele escondeu 100 profetas de Deus em cavernas, 50 em cada uma das cavernas, e alimentava esses profetas com pão e água. Por quê? Porque o rei Acabe, ele estava perseguindo os profetas para matar todos os profetas. Mas Obadias, ele tomou a iniciativa de defender esses profetas. Então ele escondeu 100 profetas e alimentou 100 profetas com pão e água. E muito provavelmente ele deixou dívidas porque ele estava cuidando dos profetas do Senhor. Olha que interessante, né? Então provavelmente essa viúva, ela era esposa desse Obadias, que tinha cuidado de todos esses profetas, que tinha gastado seu dinheiro com os profetas de Deus, que tinha cuidado das coisas do Senhor e que tinha adquirido uma dívida que ela não podia pagar. Então esse é o contexto dessa história. E olha só, essa viúva, ela tinha 3 problemas, ela tinha vários problemas. Ela tinha no mínimo 3. Ela perdeu seu marido, essa mulher perdeu seu marido. Essa mulher tinha uma dívida impagável e essa mulher estava prestes a perder os seus 2 filhos. Porque naquela época, quando você não tinha dinheiro para pagar alguma dívida, os seus filhos eram tomados como escravos para trabalhar por aquela dívida, para pagar aquela dívida. Então ela estava prestes também a perder os seus 2 filhos. Ela estava prestes a perder tudo. Ela já tinha perdido o marido, estava com uma dívida impagável, estava prestes a perder os seus 2 filhos. E além do amor que ela tinha pelos seus 2 filhos, imagina você perder o seu filho para pagar uma dívida, né? Então, além do amor que ela sentia pelos filhos e pela dor da separação, ela também estava perdendo a provisão, porque uma viúva naquela época, a mulher naquela época não trabalhava para se sustentar. Quando uma mulher ficava viúva e não tinha filhos, ela era sustentada por doações. Ela não tinha como ter o seu próprio sustento. Então, se ela perdesse os filhos, além de perder o amor da vida dela, ela também perderia a provisão, porque aqueles filhos que iriam sustentá-la.
na falta do marido. Então olha o cenário dessa viúva, olha como estava a situação crítica dessa viúva, né? Às vezes a gente pensa assim, é só uma dívida. Não era só uma dívida, ela tinha outros problemas maiores do que aquela dívida que ela tinha. E agora a gente vai ver versículo a versículo e a gente vai partilhar aqui, a gente vai absorver do texto aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então o versículo 1 diz assim, ó: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, ela clamou a um profeta. Eliseu era um profeta da época e Deus falava através da boca do profeta. Não existia o Espírito Santo dentro das pessoas. O Espírito Santo estava sobre homens de Deus, para que estes homens de Deus falassem aquilo que o Senhor desejava falar. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós e nós temos livre acesso à presença de Deus através de Jesus, né? Quando nós somos feitos filhos de Deus através de Jesus, o Espírito Santo está dentro de nós e nós temos livre acesso para ouvir a voz de Deus, mas naquela época não. Então Eliseu era o profeta que estava sobre ele o Espírito Santo e ele falava a respeito de Deus e dava as mensagens de Deus para as pessoas. Então ela foi procurar a pessoa certa, ela buscou ajuda com a pessoa certa. Quem nós temos buscado nos nossos momentos de aflição? É uma reflexão que a gente tem aqui nesse versículo. Quem nós temos buscado? Será que nós temos buscado o nosso próprio entendimento, a força do nosso braço, os nossos amigos, os nossos parentes em primeiro lugar? Será que nós temos buscado resposta em horóscopo? Eu não sei porque isso veio enquanto eu estava preparando essa pregação, mas veio. Eu acredito que Deus quer falar conosco nesta manhã. Não sei, mas existe algum mistério aqui. Porque muitas pessoas, muitos cristãos, muitos crentes ainda confiam em horóscopo. E horóscopo é o que? É um espírito de adivinhação. E esse horóscopo, a gente acha que não tem nada demais, mas é indiretamente uma adoração a outros deuses. Por quê? Porque quem faz o horóscopo fica analisando a posição dos planetas, a posição do Sol, da Lua, e a palavra de Deus, ela repreende veementemente a consulta aos astros, porque já existia isso naquela época. Então a gente não precisa consultar o horóscopo para saber o nosso dia de amanhã, a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, porque é de Deus que vem a nossa provisão. É Ele que nos dá uma esperança e um futuro. Não são os planetas, não são a posição dos planetas, a posição do Sol, da Lua. É o Senhor que fez o Sol, a Lua e os planetas. Então a nossa confiança tem que estar no Senhor e é nele que nós precisamos receber a resposta das nossas perguntas. Aquela viúva buscou um profeta, porque o profeta era a boca de Deus e ela precisava de uma resposta de Deus. E ela fala, continua: meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Ela contou o cenário para o profeta. Ela contou o problema para o profeta. Hoje nós também podemos contar para o próprio Deus o nosso problema, para pessoas que nós confiamos, que nós sabemos que servem a Deus, que nós sabemos que tem a palavra de Deus no seu coração. Os pastores, seus líderes, também são boca de Deus para te ajudar, para nos ajudar. Versículo 2. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu, o profeta, ouve aquele problema daquela viúva e ele pergunta para ela: o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Ela primeiramente responde o quê?
eu não tenho nada em casa. E normalmente quando a gente tem algum problema, a gente fala, eu não tenho nada. Eu não tenho nada em casa, eu não tenho nada dentro de mim, eu não tenho nada. Mas ela respondeu isso e depois ela se lembrou, eu tenho sim, eu tenho um pouco de azeite num jarro. Eu tenho pouca coisa, não é que eu não tenho nada, mas eu tenho pouca coisa. Ela tem alguma coisa, portanto. Não é que ela não tem nada, e todos nós temos algo para oferecer ao Senhor. O que você tem é pouco, então entregue ao Senhor que Ele multiplica. Nós falamos isso aqui alguns dias atrás. É pouco, mas é alguma coisa. O que você tem, se o que você tem é pouco, entrega para Deus que Ele multiplica. Se você tem poucos recursos, entrega seus poucos recursos a Deus que Ele multiplica. Se você tem pouca fé, entrega sua pouca fé ao Senhor Jesus que Ele multiplica. Se você tem pouca paz, entrega ao Senhor Jesus a sua pouca paz, porque Ele multiplica. Se tem pouca alegria, entrega ao Senhor a sua pouca alegria, que Ele multiplica. Você tem pouca saúde, entrega ao Senhor a sua pouca saúde, porque Ele vai multiplicar a sua saúde. Foi isso que Jesus fez. A gente viu aqui há uns dias atrás, quando Ele multiplicou pães e peixes. Um menininho tinha alguma coisa, pouca coisa. Eram 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Era pouco, mas aquele menino apresentou a Jesus. E Jesus apresentou a Deus. E Jesus agradeceu ao Senhor. E aquilo foi multiplicado. Ele é a nossa provisão. Quando nós temos pouco, Ele multiplica. Versículo 3. Então Eliseu disse, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, ponha à parte as que forem ficando cheias. Então Deus, através do profeta Eliseu, ele dá uma direção para aquela viúva. E ele fala assim, vá e pegue com todos os seus vizinhos vasilhas vazias, muitas vasilhas. E ele diz assim, com todos os seus vizinhos. E agora aqui a gente faz uma reflexão, como está a sua relação com os seus vizinhos? Aquela mulher conseguiu muitas vasilhas. Todos os seus vizinhos deram vasilhas para ela. Vasilhas vazias. Será que se nós formos aos nossos vizinhos, nós conseguiremos uma Tupperware? Que é cara. A pessoa vai dar outro potinho, vai dar o Tupperware para você. Muitas vasilhas vazias. Eu tenho 2 vizinhas queridas aqui comigo. E nós sabemos que nós podemos contar umas com as outras. Como é bom nós termos vizinhos. Como é bom nós termos relacionamentos com os nossos vizinhos. Sermos referências de Jesus aos nossos vizinhos. Amarmos os nossos vizinhos com o amor de Jesus. Como está a nossa relação com os nossos vizinhos? A gente nem pensa nisso. Às vezes, será que a gente passa, a gente fala bom dia, a gente fala boa tarde, a gente fala boa noite, como vai você, tudo bem? É uma reflexão, é um detalhe pequeno nesse texto, mas ela pegou muitas vasilhas com todos os seus vizinhos, então ela era uma pessoa querida, ela era uma pessoa confiável, porque os vizinhos emprestaram porque sabia que ela ia devolver. Será que nós somos também confiáveis? Como está a nossa relação com os nossos vizinhos, com o nosso próximo? Então a primeira coisa que ele fala, pegue vasilhas, muitas vasilhas, porque em determinados momentos nós vamos precisar da ajuda de outras pessoas, e às vezes a gente acha que a gente consegue por nós mesmos, que a gente pode na força do nosso braço, mas Deus fala para mim e para você, ei, você precisa de ajuda das outras pessoas, porque eu fiz outras pessoas para se relacionarem entre si. Nós somos um ser relacional. A nossa
nossa relação não é só com Deus, é Deus por mim, Deus que faz, Deus é por mim, Deus faz por mim, eu não preciso de ninguém. Não, nós precisamos das pessoas. Deus está nos ensinando. Deus não multiplicou aquele azeite? Ele poderia fazer aparecer vasilhas. Deus era suficiente e capaz de fazer com que surgissem vasilhas vazias, dezenas delas ali naquela casa. Mas Ele não faz isso, porque Ele deseja que a gente se relacione, que um ajude o outro. Então, no que era possível, o próximo, as outras pessoas ajudaram aquela viúva. Ela pediu ajuda naquilo que era possível. E o impossível, Deus fez. O impossível foi multiplicar aquele azeite. Mas o possível foi recolher vasilhas vazias com seus vizinhos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos entender que nós precisamos pedir ajuda quando nós estamos precisando. Porque às vezes Deus não faz o milagre que nós estamos precisando, porque nós não temos vasilhas. E nós não temos vasilhas porque nós não pedimos. Nós não fazemos a nossa parte. E aquela viúva foi e conseguiu muitas vasilhas vazias. E uma outra curiosidade desse texto aqui que a gente leu é que muitas vezes a direção que Deus nos dá, a princípio, não fará muito sentido. Porque quando ela recebeu essa direção do profeta, ela poderia ter pensado: o que eu vou fazer com vasilhas vazias? Eu vou ficar pedindo vasilha vazia? Será que vai dar certo isso? Muitas vezes Deus nos dá uma direção que não faz muito sentido, mas fará toda a diferença no resultado quando nós obedecemos. Aquela viúva obedeceu a direção de Eliseu. Eliseu deu uma direção, na verdade foi Deus que deu uma direção para aquela viúva através de Eliseu, e ela decidiu obedecer. Ela não parou e pensou: tá viajando esse profeta, né? Não vou pegar vasilha não vou incomodar meus vizinhos, não vou pedir ajuda, não vou obedecer. Se ela não tivesse obedecido, o milagre não teria acontecido. E muitas vezes, por não obedecermos a direção do Senhor, o milagre que nós tanto pedimos também não acontece, por falta de obediência. E eu lembro, lá no Novo Testamento, daquela passagem sobre a pesca maravilhosa, que estava Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João estavam no barquinho e tinham tentado pescar uma noite inteira. E eles não conseguiram, eles eram exímios pescadores. Eles conheciam o mar, eles conheciam aquele trabalho que eles realizavam há tantos anos. E Jesus aparece pela manhã e fala assim: jogue a rede do lado do barco. E Pedro fala o que para Jesus? Senhor, nós pescamos a noite toda. Nós tentamos pegar peixe a noite toda, mas não tinha nenhum. Mas, sob a sua palavra, eu lançarei as redes. Debaixo da tua palavra eu vou obedecer. Foi isso que Pedro fez. E ele obedeceu, mesmo contra todas as circunstâncias que estavam acontecendo. Ele obedeceu. E quando ele jogou, a rede quase arrebentou de tantos peixes que eles pegaram. Então o segredo está também na nossa obediência. Quando Deus nos dá uma direção, nós precisamos obedecer para que o milagre realmente, finalmente aconteça. Amém? Amém. Versículos 5 e 6. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então olha só, aquela mulher, ela obedeceu, ela fez exatamente o que o profeta falou. Ela entrou na sua casa e fechou a porta.
deixou as outras pessoas do lado de fora e ficou dentro de casa com seus filhos. Era a direção que o profeta tinha dado. E aí ela começou a derramar o pouco azeite que ela tinha no jarro nas vasilhas. Então, imagina a cena, eles já tinham pego muitas vasilhas vazias com todos os seus vizinhos, estavam todas dentro de casa. Ela fechou a porta, ela entrou, ela pegou o jarro, ela tinha um pouco de azeite, ela foi colocando numa vasilha. Aí separa a vasilha. Filho, me dá outra vasilha. Vem outra vasilha. Enche. Põe de lado. Filho, me dá outra vasilha. Várias, muitas vasilhas, repetidamente, ela colocando. E o azeite não acabava de jorrar daquele jarro. Poderia ter aparecido azeite já de uma vez em todas as vasilhas? Poderia, mas era a fé dela que estava fazendo com que aquele azeite se multiplicasse a cada vasilha que ela enchia. A cada vasilha que ela enchia, a sua fé estava sendo aumentada e fortificada, porque Deus estava provendo do pouco. Não foi de uma vez, foi do pouco. Por isso que quando a gente entrega o nosso pouco ao Senhor, Ele provê. E todos os dias, e todos os instantes, toda vez que nós precisamos, quando nós obedecemos a sua direção, quando nós obedecemos a sua palavra e quando nós tomamos uma atitude correspondente. E aí foi vindo as vasilhas, ela encheu a última e ela falou: filho, me dá mais uma. E o filho falou: mãe, não tem mais vasilha. E aí o azeite parou de jorrar. O que a gente aprende nesses 2 versículos aqui? O que a gente aprende? Primeiro, que Deus multiplica o pouco quando você entrega a Ele esse pouco. Quando você entrega a Ele o que você tem, mesmo que seja pouco, seja em qual área for. Aqui nós estamos falando sobre a área de mantimento, de provisão mesmo. Mas todas as outras áreas que você tenha pouca coisa, você também pode entregar ao Senhor, que Ele também vai multiplicar. A sua paz, o seu amor. Você precisa disso. Ele multiplica. Ele multiplica aquilo que você tem. E a primeira coisa que ela faz, depois que ela pega todas aquelas vasilhas, ela entra em casa e fecha a porta. Porque nem sempre o seu milagre vai precisar de palco e de plateia. Ela não chamou todos os vizinhos para entrarem dentro da sua casa e ver o milagre que Deus faria por ela. O profeta falou: vai, fecha a porta, fica você e os seus filhos aí dentro. Há momentos em que o milagre pode acontecer e ele precisa que você deixe algumas pessoas do lado de fora. Algumas pessoas precisam estar do lado de fora da sua casa, do lado de fora da sua vida, para que o milagre possa acontecer, porque muitas pessoas não agregam valor espiritual à nossa vida. E se elas não agregam valor espiritual, e se elas não creem naquilo que a gente crê, elas vão atrapalhar o milagre de acontecer. Então essas pessoas precisam estar fora da nossa vida. Quem você tem deixado entrar na sua casa, e principalmente na sua intimidade? Sua casa, você como casa, você como coração. Quem você ainda tem deixado entrar e dominar a sua vida e o seu coração? O seu milagre não está acontecendo porque pessoas sem fé estão caminhando com você. E você está se deixando levar por essas pessoas que não têm fé e não está ouvindo a voz de Deus, porque está ouvindo voz de outras pessoas. E elas estão atrapalhando o milagre na sua vida. Não adianta você orar, você jejuar, você dobrar o seu joelho, você chorar e você clamar. Se essas pessoas continuam dentro da sua vida, dentro da sua casa, que é você. O profeta foi categórico, ele disse: entra, fecha a porta, fica só você e os seus filhos dentro de casa, para que o milagre possa acontecer. Aleluia. O Senhor Deus está falando conosco nesta manhã. O Espírito Santo está falando conosco. Nós precisamos tomar uma posição. Ele olha para nós e fala: filha, filho, eu quero fazer um milagre, você não deixa.
ouvir a minha voz e ver o milagre. Você não precisa de plateia, de aplauso, de espetáculo. É só eu e você. E o milagre vai acontecer. Quando nós obedecermos a voz do Senhor. Ela fechou a porta. Ela obedeceu a direção de Deus. Uma outra coisa que a gente vê aqui nesse versículo é que o azeite parou por falta de vasilhas vazias. O profeta falou, pega muitas vasilhas vazias, e aí você vai enchendo com o pouco que você tem. E ela foi enchendo uma vasilha, 2 vasilhas, 3 vasilhas, a gente não sabe quantas, mas eram muitas. E ela foi enchendo, de repente, cadê mais vasilha? Tem azeite, mas cadê a vasilha? Não tinha vasilha. E o que isso fala para nós? Nós somos como vasos nas mãos do oleiro. Nós seremos cheios plenamente quando estivermos vazios de nós mesmos. Enquanto nós estivermos cheios de outras coisas que ocupam o lugar de Deus no nosso coração, o azeite, que é o Espírito Santo de Deus, não nos enche plenamente. Nós somos como essas vasilhas e precisamos estar vazios de nós mesmos para sermos cheios plenamente do azeite, que é o Espírito Santo de Deus. Como nós estamos como vasos e como vasilhas? Nós estamos vazios ou cheios de outras coisas que nos separam de Deus? Precisamos nos apresentar todos os dias como uma vasilha vazia, se quisermos estar cheios da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Versículo 7, último versículo. Então, ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse, vá, venda o azeite e pague a sua dívida. Você e os seus filhos vivam do que sobrar. Vivam do resto. Depois ela foi então até o profeta e ela contou tudo o que tinha acontecido. Ela foi até o profeta e ela contou que ela fez exatamente como ele tinha ordenado que ela fizesse. Ela foi e ela contou para o profeta, eu fiz segundo a tua palavra, e agora? Então nós também temos a oportunidade, depois que nós obedecemos a direção do Senhor, de chegar na presença do próprio Deus e dizer, Senhor, eu fiz exatamente aquilo que o Senhor me ordenou fazer. Eu obedeci a tua ordem, a tua direção, a tua palavra, eu fiz, e agora? E agora? O que eu faço com isso que o Senhor me deu? E aí, o Senhor responde através do profeta. Venda o azeite, pague a dívida, você e os seus filhos vivam com o que sobrar. Aí você pensa, mas azeite? O que ela vai fazer com azeite, tanto azeite assim? Naquela época, o azeite era precioso. Hoje também é, né, gente? A gente vai no mercado, qual o preço do azeite? Jesus amado, né? Também seria uma fortuna hoje, esse azeite aí. Mas naquela época, o azeite também era precioso, porque além de servir para fazer comida, ele servia para a iluminação. Não tinha rede elétrica naquela época, né? Então eles iluminavam as lamparinas também com azeite. Então era muito precioso, era caro, então ela realmente tinha uma fortuna dentro da casa dela, com todas aquelas vasilhas cheias de azeite. E aí o profeta fala, venda todo esse azeite, você vai pagar a sua dívida e você vai viver com o que sobrar. Isso nos fala o quê? Que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que o pensamento de Deus são de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Os pensamentos de Deus a respeito daquela viúva e daqueles filhos eram pensamentos de paz e não de mal, para dar uma esperança e um futuro, apesar daquele cenário caótico em que ela estava vivendo. E Ele foi infinitamente mais
2 Coríntios 2:9 nos diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqueles que o amam são aqueles que o obedecem. A gente já ouviu aqui Jesus dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se nós amamos a Jesus, obedecendo a sua direção, obedecendo a sua palavra, nós viveremos isso que nós acabamos de ler. Nós viveremos isso que nós acabamos de ver, que infinitamente Ele tem coisas maiores do que pensamos e imaginamos, que nem vimos e nem ouvimos, que jamais penetrou no nosso coração. Aquela viúva, ela precisava pagar a sua dívida. A preocupação dela era pagar a sua dívida para que os filhos não fossem levados como escravos. Mas Deus não só pagou a sua dívida, Ele pagou a sua dívida e fez com que ela e os seus filhos vivessem do resto do dinheiro que sobrou. Não pagou só a dívida. Deus não tem só dívidas a serem pagas para nós. Ele tem infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Então ela viveu do resto, ela viveu do que sobrou, ela viveu. Ou seja, até ela morrer, ela tinha sustento. Ela e os seus filhos viveram do resto. Então imagina a fortuna que ela não conseguiu ali com aquele milagre que Deus fez na vida dela. Deus tem muito mais para nos dar quando nós seguimos essa direção. Quando nós seguimos essa direção, quando nós obedecemos a palavra de Deus. Deus não pagou só a dívida dela, ela foi obediente. E Deus supriu toda a sua necessidade até o final da sua vida. Até o final da sua vida. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus provedor. Porque há uma esperança e um futuro para mim e para você em todas as áreas da nossa vida. Todas. Porque Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Jeová Jireh. Depende da nossa posição, do nosso posicionamento, de ouvir a direção de Deus, de caminhar nessa direção. E eu ia colocar uma canção aqui para a gente ouvir, mas Deus me deu uma outra direção enquanto a gente louvava. E assim, cheios dessa graça, cheios dessa direção, cheios dessa alegria de que Ele quer realmente nos dar uma esperança e um futuro, eu queria cantar novamente Jeová Jireh, porque agora ela vai fazer mais sentido para mim e para você. Porque Ele é o Deus provedor. O fogo não me queima, nas águas eu não vou afundar, porque eu não estou sozinho. Ele está comigo. Ele está com você. Então eu queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar essa canção e vamos cantar essa canção de uma forma diferente, com alegria, com fé, com a certeza de que Ele realmente está cuidando de mim e de você. Nós vamos cantar essa canção de uma forma diferente nesta manhã. Pode vir, Ritinha, pode vir. Nós vamos cantar aqui. E eu creio que enquanto nós estivermos cantando aqui, Deus vai manifestar a provisão dele nas nossas vidas. Ele vai manifestar abundância de alegria, abundância de paz, abundância de recursos financeiros para honrarmos os nossos compromissos. Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos, porque Ele é o Deus que nos dá uma esperança e um futuro. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós cremos, Senhor, Jeová Jireh é a nossa provisão. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus.
Porque Ele faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Amém? Nós possamos seguir com essa fé toda essa semana, durante toda a nossa